Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Calcula aí então, e iremos retomar o curso de MATLAB do básico ao avançado. Nessa aula de hoje nós vamos aprender alguns comandos, expressões e definições de variáveis e... O MATLAB ele permite que você faça operações matemáticas, assim como você faz com uma calculadora científica ou convencional. Por exemplo, se você digitar 7 mais 3 no command window, ele vai retornar a soma desse valor, que é igual a 10. E a soma desse valor é armazenada numa variável chamada ans, que nós podemos visualizar aqui no workspace. Agora, imagine que eu quero atribuir mais 2 nessa variável ans, ou seja, somar 10 mais 2. Então, eu posso fazer da seguinte maneira: ans mais 2 é igual a 12. Observe que o valor de ans passou a ser 12 e ele sobrescreveu 10. Agora, fazendo algumas operações matemáticas no MATLAB, é possível fazer soma, multiplicação e entre outras integrais derivadas. Mais para frente irei abordar esse tópico. A multiplicação é representada pelo asterisco, a divisão pela barra, e aqui eu irei fazer a operação de 5 vezes 2 mais meio mais 1. Isso dá 11,5. Agora aqui, observe nessa operação aqui que eu tenho 5 vezes 9 mais 1 dividido por 2 mais 1. Isso, a ordem de resolução de precedência é 9 é o que está dentro do parênteses, né, que vai virar 10, vezes 5, que vai dar 50, dividido por 2, 25, mais 1. Então, muito importante o parênteses, né? Se você quer fazer uma expressão grande, um pouco mais complexa, o parênteses é muito importante. Vou mostrar agora a importância do parênteses nessa operação aqui. Imagina que eu quero resolver a raiz quadrada de 2. Se eu colocar 2 elevado a meio, é a mesma coisa do que raiz quadrada. Só que se eu escrever dessa maneira, 2 elevado a 1 sobre 2, sem utilizar parênteses, observe o resultado que irá se retornar. Retornará 1, porque ele resolveu da seguinte maneira: 2 elevado à primeira é 2 dividido por 2 é 1. Então, se eu quiser fazer a raiz quadrada de 2, eu devo colocar o parênteses. Então, aqui, ó, ele vai resolver primeiro a operação dentro do parênteses e depois ele vai levar isso, vai levar o 2 ao valor que está dentro do parênteses. Então, aqui eu tenho a raiz quadrada de 2. Isso também poderia ser resolvido da seguinte maneira: o comando sqrt, ele faz a raiz quadrada de qualquer número. Então, sqrt de 2, 1,4142. Bom, aqui nós temos algumas funções trigonométricas, né? Por exemplo, sin é a função seno, no caso de π sobre 2. Então, o valor de seno de π sobre 2 é igual a 1. E o valor de cosseno de π é igual a menos 1. Agora repare que o valor de π é 3,1416. Observe que nesse caso eu estou utilizando apenas 4 algarismos depois da vírgula. Isso é possível você ajustar, colocar mais algarismo ou menos algarismo. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. Agora aqui, imagina que eu quero calcular a área de um retângulo qualquer. A área de um retângulo qualquer é comprimento vezes altura. Eu posso fazer isso, imagine que uma das faces é 5 e outra face é 2. Eu posso calcular isso diretamente digitando 5 vezes 2, ele vai me retornar o valor da área 10. Mas eu posso fazer diferente, eu posso atribuir uma variável, que mais para frente, à medida que vocês forem desenvolvendo programas mais complexos, você vai utilizar isso bastante. Então eu posso atribuir L igual a 5, ou seja, o meu comprimento é 5. Agora, qual que é a minha altura? Minha altura é igual a 2. Então,
atribuir a variável L igual a 5 e H igual a 2, como eu posso visualizar no Workspace. Agora eu quero calcular a área. A área é igual a H vezes L. Note que agora eu não preciso colocar 5 vezes 2, eu coloco a variável. Então, a variável H vezes a variável L. Ele vai me retornar 10. E uma coisa interessante que o MATLAB permite nas definições de variáveis, por exemplo, eu posso atribuir x igual a 1. Se eu escrever x igual a x mais 1, isso do ponto de vista matemático não é muito correto. Mas do ponto de vista da computação, isso é muito utilizado. Por exemplo, quando você tem um laço for ou um while e você quer incrementar ou parar a execução desse for, você usa esses contadores, tá? Tipo, contador é igual a contador mais 1, certo? Então aqui eu posso fazer isso. Então x é igual a x mais 1. Ele permite fazer isso. Agora, imagine que eu quero resolver essa equação aqui. X mais 1 é igual a 5 vezes x. O MATLAB irá retornar um erro. Por quê? Porque no lado esquerdo você sempre tem que informar o nome da variável e do lado direito o valor da variável que você está atribuindo, né? Então isso é um erro, isso não pode acontecer. Aqui tem outro erro que a gente pode observar. Aqui se eu colocar x é igual a 1 mais 5x, note que ele vai dar um erro e nesse caso ele vai até informar o que está errado. Apesar que no caso anterior ele informou onde estava o erro também. Então aqui eu tenho que obrigatoriamente colocar o asterisco se é uma multiplicação. Ele não entende 5x sem o asterisco, ele não entende a operação. Então ele informa um erro. Então aqui ele informaria o valor. Então, e a mesma coisa se, por exemplo, eu não tiver uma variável definida, por exemplo, x é igual a y mais 1. O y não existe, eu não defini uma variável para y, não se encontra nenhuma variável com o nome y no meu workspace. Então ele retorna um erro. E você pode definir qualquer nome para uma variável, né? Mas existem algumas limitações, por exemplo, a quantidade máxima de caracteres que uma variável pode ter. No caso, eu posso descobrir isso usando name, length, máximo, max, né? Então, a quantidade máxima de caracteres que uma variável no MATLAB pode ter é até 63 caracteres, é bastante, né? Não consigo nem imaginar uma variável com um nome desse tamanho. Para mim seria muito complexo de trabalhar. Uma outra coisa, o MATLAB é uma linguagem case sensitive. Por exemplo, o x minúsculo nós já atribuímos e ele vale 11. Agora o valor de x maiúsculo nós não atribuímos, a variável não está definida, ele retorna um erro. Ou seja, você tem que tomar bastante cuidado na hora de digitar se a variável foi definida maiúscula ou minúscula. Outra coisa, se você precisa saber definir o valor infinito, você usa a variável inf. Inf representa o infinito. Se você quer definir o menos infinito, você usa menos inf. É o valor infinito que o MATLAB considera. Aí existe uma outra notação aqui, not a num. N-A-N. Not a number. Representa um valor que não é um número. Por exemplo, 1 dividido por 0 é infinito. Uma outra coisa interessante é o EPS. O EPS ele é o menor valor que o MATLAB consegue perceber, que ele tem a sensibilidade, né? O menor valor de precisão que o meu computador consegue distinguir. Valores menores do que isso, o MATLAB não consegue distinguir. O meu computador. Se você estiver utilizando um computador mais potente, talvez o EPS para o seu computador seja um pouco menor do que o do meu. A variável ENS representa a variável onde não é armazenado o resultado da operação, né? Que no caso o ENS aqui, ele é o
o valor de EPS, que foi a última que a operação que eu fiz. E aqui nessa linha eu tenho diferentes definições de variáveis. Eu posso colocar L igual a 5, vírgula, atribuir a próxima variável, H igual a 2, e área igual a L vezes H. Note que ele vai imprimir todos os valores. Por quê? Porque eu não coloquei um ponto e vírgula. Se eu coloco ponto e vírgula, eu suprimo a impressão daquela variável. Por exemplo, L igual a 5, ponto e vírgula, ele não vai exibir o valor de L. H igual a 2, ponto e vírgula, ele não vai exibir. Agora, a área eu coloquei L vezes H e não coloquei ponto e vírgula, ele vai exibir o valor somente da área e não das outras variáveis. Agora, imagina que você tem um comando ou uma variável muito grande e você não consegue escrever ela inteira numa linha. Então você pode fazer da seguinte maneira: você coloca, por exemplo, 3 pontos e continua a linha de baixo. Ele vai calcular. Isso é bastante importante, às vezes, quando você tem um código muito grande, com uma variável muito grande. E aqui como imprimir texto ou variáveis, né? Eu vou atribuir à variável A o valor de 1. Não vou imprimir porque eu coloquei ponto e vírgula. Agora eu quero exibir o valor de A. Então eu coloco disp A. Então ele vai exibir o valor de A. O valor de A é igual a 1. Mas eu também posso fazer da seguinte maneira. Ó, eu posso falar disp, abre parênteses, coloco um apóstrofe e coloco a variável A é igual, eu dou um espaço. Tudo que eu escrever aqui dentro dessas aspas vai ser impresso igualzinho eu escrevi. Aí eu dou um espaço para não escrever tudo junto, vírgula disp A. Então ele vai me imprimir a variável A é igual a 1. Mas existe uma outra maneira de escrever isso aqui, que é essa maneira aqui, que é particularmente a que eu mais utilizo. Disp, abre parênteses, coloca um colchete. Então ele vai imprimir tudo que está dentro desse colchete, mas da seguinte maneira: abre aspas, variável A igual, dou um espaço para o número da variável não aparecer junto aqui, né? Aí eu coloco num 2str, ou seja, eu estou transformando a minha variável, que ela é numérica, em uma string. E ele vai imprimir esse valor. A variável A é igual a 1. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.